Mas antes de começar, vamos fazer uma apresentação da Ana. Eu sou do Rio de Janeiro. Ana do Rio de Janeiro veio aqui contribuir conosco e vai falar sobre o sentido da vida. Então hoje será um dia muito legal, porque nós vamos sair daqui sabendo, né, qual que é o sentido da nossa vida. Um desafio muito tranquilo. Um desafio muito tranquilo para a palestrante. Amigos, nós teremos esse momento agora, das 9 às 10, onde a Ana vai apresentar o seminário. Das 10 às 10h15 nós vamos descer, que vai ter um lanchinho lá que todo mundo trouxe. Então vamos experimentar os quitutes aí de cada um. E o café do Thomas. Depois voltamos para cá, vamos ter mais 30 minutos de apresentação da Ana Tereza. E depois, das 10h45 às 11h15, teremos perguntas e respostas. Nós separamos uns papeizinhos, umas folhas de papel ali na biblioteca, para quem se sentir à vontade de fazer a pergunta por escrito, só se dirigir ali e escrever que a gente faz a pergunta. E vamos ter momento também da gente fazer a pergunta ao vivo, né, com o microfone. Antes da gente começar, vamos fazer uma prece para começarmos a nossa reunião. Senhor Jesus, divino amigo de todos os momentos, que alegria estarmos reunidos neste domingo pela manhã, em seu nome, para buscar uma melhor compreensão das coisas da vida, das leis divinas, podermos nos olhar para dentro, identificar coisas a corrigir, posturas ainda inadequadas, comportamentos, emoções descontroladas, e assim caminhando, buscando a compreensão da sua mensagem, pedimos o amparo para que nos fortaleça diante das dificuldades que às vezes nos parece mais pesados do que possamos carregar. Por toda ajuda, por todo amparo que sempre recebemos, nós te agradecemos, Senhor, e com ânimo disposto a nos melhorarmos e progredirmos, continuamos confiantes em Ti, confiantes no Pai Criador. Obrigado por tudo, Senhor, permaneça conosco. Ana, obrigado. Epa. Agora melhorou muito. Amigos queridos, bom dia. Bom dia a todos. Um grande prazer estarmos aqui juntos. Há alguém que esteve ontem aqui com a gente? Gente, a minha propaganda foi tão eficaz assim. Então, que bom. Então, eu posso me referir a coisas que conversamos ontem, né? Para a gente poder falar hoje. Como hoje é seminário, né? Uma palestra formal como ontem, eu planejei para nós hoje alguns exercícios, algumas coisas que a gente vai se movimentar, que a gente vai sair dessa cadeira. Algumas coisas eu bolei para a gente escrever, registrar. Vocês topam que seja assim ou vocês querem mais, assim, estilo palestra mesmo? Como é que vocês estão se sentindo nessa manhã? É o quê? Vocês estão o quê? Interativo. Eu tinha entendido hiperativo. Eu falei assim, mas hiperativo? Como assim? Interativo, tá. Então, vocês topam que a gente faça exercício, levanta, senta, assim? Conversar com algumas pessoas, fazer uns subgrupinhos, coisas assim? Pode ser assim? Jura, gente? O carioca não é mole não, hein? É agitado. Então, vê se na bolsa de vocês aí tem papel, caneta, para a gente poder fazer um dos exercícios que eu vou precisar de papel,
uma folhinha A4 fica legal, ou meia folhinha A4, se for meio assim, já é difícil. O Thomas vai ver se tem folhinha, né, Thomas? Eu tô achando que ele foi ver. Não, ele foi atender o celular. Alguém que pode providenciar folhinhas, canetinhas. Foi? Ah, que legal, foram providenciar pra gente. Porque eu vou precisar que vocês escrevam, né? Então, enquanto eles providenciam ali a folha, esse tema eu escolhi junto com o André. Eu fui dando alguns temas para ele. O que você acha esse e tal? E aí o André, não, vamos fazer sobre o sentido da vida. É um tema bastante geral, a gente pode caminhar bastante e poder ir na direção do que vocês estão precisando, que não necessariamente é o que eu estou pensando aqui. Então, vamos combinar que não precisa chegar até o final para vocês me fazerem perguntas e respostas. Vocês podem já interferir. Não entendeu alguma coisa, já pode perguntar, quer acrescentar alguma coisa. Então, a gente combina que vocês podem se comunicar durante a exposição, tá bom? Vamos aproveitar que a gente está perto, né? Não é nenhuma palestra formal, a gente pode se comunicar mais. Então, eu queria também dizer que quando a gente escreve, quando a gente faz exercícios que a gente pode escrever, ou quando a gente pode falar, a gente aumenta o nosso grau de consciência sobre aquele assunto. Então, por isso que quando tem seminário, eu penso em exercícios que vocês possam falar ou escrever. Se vocês puderem registrar, quanto mais a gente registra, o cérebro está entendendo aquele movimento. Do que se a gente só pensar sozinho, daqui a um pouco aquilo desaparece do nosso pensamento, né? Então, por isso que eu pensei em algumas coisas para a gente escrever. Quando eu falo essa palavra sentido da vida, o que vem na cabeça de vocês? Pode um brainstorming, né? O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em sentido da vida? O que vocês pensam que é? Uma razão para viver. O que mais aparece? Por que eu estou aqui hoje? Além de escutar a Ana Tereza, por que eu estou aqui hoje? Né? O que mais aparece? Algum tipo de dor aparece quando você pensa em sentido da vida? Uma missão. Uma missão. Uma direção. Isso mesmo. Então, sentido tem mesmo esse significado, né? Sentido, o lugar para onde eu estou indo, sentido norte, sentido sul, né? Direção, projeto. Mas sentido também quer dizer significado, né? Qual é o sentido disso para mim, né? Qual é a razão disso para mim? Então, quando a gente fala de sentido da vida, principalmente no que diz respeito ao âmbito espiritual, opa, chegou o papel. Olha que honra que vai sentar aqui na minha frente. Ó. Então, quando a gente pensa em sentido, são essas duas, né? Nós estamos nessas duas vertentes, de direção e também do significado da vida para mim. Perguntinha para vocês que são estudiosos da doutrina. Quando a gente nasce, o nosso sentido já está pronto para a gente? O que vocês acham? A resposta é sim ou não, gente. É sim ou não? Vocês não responderam mais ou menos, né? É não, é sim, acho que não, mais ou menos. A resposta é mais ou menos. Mais ou menos, assim. Porque é sim e é não ao mesmo tempo. É sim, porque quando a gente reencarna, a gente tem um planejamento geral. Hã? Ao meio. Tô dizendo, não é igual o caráter, não. A gente não torna o meu eu perante o meio, me adapto a ele. Sim. E pode melhorar. Sim, então olha só, quando a gente encarna, nós temos um planejamento geral dessa encarnação com algumas possibilidades. Eu costumo dizer que é igual o GPS, quando a gente bota, eu quero ir para a rua tal, aí ele bota rota 1, rota 2, rota 3, a mais comprida, a mais ou menos, a mais curtinha. Né? Nós também. A gente tem também algumas rotas.
Às vezes a gente não escolhe a mais curta. Às vezes a gente escolhe aquela que demora, né? Mas nós, então, temos planejamento geral reencarnatório, que faz parte de um grande planejamento espiritual de Deus para seus filhos, de evolução espiritual. Então, qual é o sentido de uma reencarnação? Questão 132, a evolução espiritual de cada um de nós. Até aqui estamos juntos. Mas aí, eu coloquei aqui, ó, o sentido da vida, do viver de um espírito numa vida corpórea é progresso, evolução, melhoramento. É isso aí, tá certo. Mas isso é um planejamento geralzão. Mas qual é o sentido da sua? Então, a gente tem um planejamento individual num grande planejamento coletivo. E um planejamento mais geral ainda, que é o planejamento divino de melhoramento, desenvolvimento progressivo da humanidade. Um dia seremos uma família única. Um dia. Então, hoje, eu posso olhar para a minha vida e entender, de acordo com os passos que eu ando dando e com os que eu já dei, para onde que eu estou indo. Isso é o sentido da sua vida. E, claro, o sentido da sua vida concorre com o sentido do viver, que é a evolução. Então, se eu perguntasse, qual o sentido da sua vida? Se você responder assim, evoluir. Ok, mas essa resposta foi a resposta geralzona. Agora, especificamente, para você evoluir, qual é o sentido desta encarnação? Qual é o movimento que você se colocou para fazer nessa encarnação para contribuir para esse objetivo mais geral? Até aqui estamos juntos? Então, tem o sentido do viver e o sentido da sua. O meu não é igual dela, não é igual dela, não é igual dele. Mas todos nós juntos estamos num grande projeto divino de progresso, crescimento e assim por diante. Então, ok? Estamos juntos? Sim. Tem tudo a ver com a missão. Sim. Todos temos uma parte da encarnação que é uma missão, sim. Tem a ver com a sua missão. Só que a gente não tem muita clareza do sentido da nossa vida, né? A gente vai vivendo e trabalha, paga boleto, faz curso, casa, tem filho, não sei o quê, e a gente não presta atenção. Bom, tudo isso que eu estou fazendo é para onde que eu estou indo? Tudo isso que a gente faz tem um sentido, sim. Qual é a sua parte no progresso da sua família? Qual é a sua parte no progresso do seu ambiente de trabalho? Qual a sua parte no progresso dessa casa espírita, das pessoas que vocês atendem, das pessoas que vocês compartilham? Tem sempre a nossa parte. Que se você não faz sua parte, faz falta. Primeiro faz falta para a gente, mas faz falta para o todo, né? Então, sabe o que acontece? À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai afinando o sentido da nossa vida, porque a gente vai entendendo. A gente meio que vai caminhando nele de uma maneira distraída, e aos poucos, quando a gente vai tendo clareza, a gente vai afinando esse propósito. Eu estou entendendo o que eu vim fazer aqui, nessa vida de agora eu já entendi. Eu quando fiz, um exemplo meu, né? Quando eu fiz a minha carreira acadêmica, embora eu trabalhasse na clínica, eu tinha uma carreira acadêmica, porque corria paralelo. Então, especialização, mestrado, doutorado, essas coisas, eu achava que eu achava mesmo que eu ia trabalhar numa universidade federal. Facilidade de falar em público, que eu aprendi na Casa Espírita. Aliás, o meu grande tesouro foi na Casa Espírita que eu conquistei, né? Aprender a coordenar grupo, fazer palestra, organizar estudos, isso tudo foi a Casa Espírita que me deu. Quando eu fui para o mundo acadêmico, eu já era PhD antes. Então, quando eu estava nessa minha carreira acadêmica, junto com todo o meu trabalho clínico e todo o meu trabalho de divulgação da doutrina, que eu já faço há bastante tempo, eu achei que era isso, que era esse meu lugar. E quando apareceu um concurso que eu queria, que era justamente sobre uma disciplina que eu tenho facilidade de falar e que eu queria, eu entrei numa crise. Falei,
será que eu tenho que dizer sim para isso? Eu não estou com vontade mais. Eu pensei tanto que era isso, eu fiquei tantos anos esperando isso. Aí quando chegou, puxa, eu perdi aquela vontade que eu tinha. Eu queria muito, mas de repente, aquilo eu não queria mais. Eu fiquei com muita confusão nessa hora. Porque eu não sabia se eu não estava querendo por medo, eu não sabia se eu não estava querendo porque não combinava mais comigo, não sei se eu não estava querendo, sei lá por que razão. E aí, então, muito angustiada com isso, fiz muitas preces para poder me encontrar com essa resposta, e conversei com alguns amigos, enfim, e até que um amigo meu me falou uma frase muito significativa, que me ajudou demais da conta. Por que eu tinha essa crise grande de decidir se era isso mesmo que eu queria fazer? Porque eu já tinha um trabalho muito grande, muitos pacientes, uma clínica alta, muitos compromissos espirituais, que se eu fosse para a universidade me dedicar àquelas horas exclusivas, eu teria que recolher toda essa minha caminhada que eu já tinha tido. É diferente quando você entra jovem para dar aula na universidade. Eu já tinha bastante idade. Bom, e aí esse meu amigo falou uma coisa muito legal. Ele disse assim para mim: há sonhos que ficam velhos. Veja se foi isso que aconteceu com você. Gente, ele falou, na hora eu entendi. Fez tanto sentido para mim que na hora eu entendi. Já entendi. Toda essa minha estrada que eu achava que era para dar naquele lugar, não, é para cá. Então, tudo isso que eu recolhi durante toda essa minha vida acadêmica, eu uso para essa minha vida prática. Não é lá o meu lugar. Lá eu me sentia muito... Eu já dava aula em faculdade já. Eu me sentia muito apertada. Não conseguia me encaixar naqueles parâmetros. E entendi o que é sonho velho. Existem sonhos lindos que a gente decorou muitos anos da vida da gente. E se eles não acontecem num determinado tempo, precisa atualizar esses sonhos. Se a gente não atualiza os sonhos da infância, os sonhos da adolescência e até os sonhos da vida adulta, sabe o que acontece? A gente não tem energia para se dedicar ao que a vida te apresenta aqui, agora. Porque parte da sua energia está nisso, que já não cabe mais na sua vida, mas está aqui, pendurado. Então a gente tem que despendurar, olhar de volta para esses sonhos, ver, isso cabe na minha vida hoje e para onde eu estou indo? Então, de tempos em tempos, a gente precisa atualizar os nossos sonhos. Porque sonhos velhos que a gente não deixa ir, retira de nós a atenção e a energia para criarmos sonhos novos. E aí, isso me deu uma liberdade tão grande, porque eu dou aula beça, mas não é de modo formal. Dou do jeito que eu gosto, tipo hoje. Eu tenho tempo para fazer todas essas coisas que eu amo tanto e quero tanto. Então, todas essas coisas, estou dando aqui um exemplo meu, pequeno, para vocês poderem compreender, que uma coisa importante sobre o sentido da vida é a gente olhar os nossos sonhos. Porque são eles que nos chamam lá na frente. Mas precisa atualizar. Porque se você anda e os sonhos dizem respeito a lugares que você já foi há muito tempo e aquele sonho tinha tudo a ver, beleza. Mas eles não cabem mais aqui e agora. Então a gente precisa atualizar. Uma coisa que dificulta a gente de atualizar é que a gente tem tanto amor pelos nossos sonhos que parece que deixar eles irem é deixar uma parte nossa aí. Não. Vão-se os sonhos, mas o sonhador fica. Então você é capaz de sonhar novamente. E fazer novos projetos, e se lançar a novos rumos. E a reencarnação é a realização de um sonho. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente sonha com essa encarnação aqui. Eu vou reencarnar, vou trabalhar lá naquele centro espírita com aquelas pessoas, vou reencontrar os meus amigos queridos, vou evangelizar, vou coordenar a ESD, vou fazer reunião pública, vou isso, vou aquilo, vou trabalhar nisso, vou tantã, tarará. A gente sai
Nossa, com um sonho lindo. E quando a gente vem realizar. E na realização desses sonhos, nós vamos atualizar muita coisa. Porque as coisas não acontecem exatamente como a gente planejou. E é assim que é, não é para a gente parar de sonhar. É para a gente ajustar. Então, é por isso que eu estou dizendo que o sentido da vida ele vai tendo uma afinação. Porque nós temos muitos resgates também. Para curar, para resolver, né? Então, essa composição, que é o nosso trabalho aqui hoje, a gente vai olhar. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, já que a gente está no seminário, nessa folhinha, Vita, você vai fazer hoje, agora, mesmo que você já tenha feito isso em algum momento da sua vida, vocês vão fazer um exercício agora de reflexão e de tomada de consciência, que quanto mais dedicado você fizer, melhor. Eu gostaria que vocês fizessem uma linha que vai ser a sua linha do tempo. Nessa sua linha do tempo, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ó, uma linha assim. Uma linha do tempo. Oh, o nosso pequenininho, nosso jovem reencarnante. Esse aí ainda está no sonho. Eu queria que você fizesse uma linha do tempo. Eu vou colocar uma musiquinha calma. E você vai botar nessa linha do tempo, não precisa muita precisão se você não souber exatamente, os acontecimentos principais da sua vida. Então, vocês vão ter uma preguiça inicial, mas depois vocês vão gostar de fazer. Ai, não, lembrar? Sim, lembrar. É para a gente olhar a rota, tá? Então, alguns minutinhos, vou deixar vocês em silêncio com a musiquinha, em que você vai colocar na sua linha do tempo os acontecimentos importantes da sua vida. Os gostosos, os difíceis, os muito difíceis, os bons. Muito importantes, tá? Então, mãos à obra, eu vou botar uma musiquinha para nós aqui. Eu queria lembrar que vocês estão num ambiente curativo. A espiritualidade aproveita esses momentos para realizar muitas curas nas nossas almas. Então é muito importante essa revisão que você está fazendo dos seus passos. Se você se sentir emocionado, é maravilhoso isso, que você está abrindo seu coração. Essas lembranças nos fazem lembrar de quem a gente foi. Então é muito bom que vocês possam ter esse instante de conexão e de contato consigo. Então eu queria que você marcasse na sua linha da vida que momento ou quais momentos você foi ousado, ousada. Quanto que você foi ousado? O que é ousadia, né? Quando você deu um passo sem muita certeza dos resultados, você fez a diferença, alguma diferença. Quando é que você foi ousado? Ousada. Marca com um xizinho. Se você quiser fazer uma legenda, pode, tá? Eu vou pedir outras marcações para você. Pronto? Que momento ou que momentos você foi muito feliz? Onde está? Se você lembrar, de repente, de algo que você não anotou, agora anota. E eu esqueci que eu não coloquei aqui. Que eu mudei de casa. E eu fui muito feliz nesse dia. Marcou os momentos felizes? Agora, queria que você marcasse um momento em que você sentiu que a sua vida perdeu sentido. Que é o nosso tema de hoje. Que momento você percebeu isso?
quando não tem, não marca. Tá? Nunca minha vida perdeu sentido. Tudo bem, não marca nada. Gostaria que você marcasse que momento ou que momentos da sua vida você entende que aconteceu algo muito inesperado para você. Você não podia imaginar que isso iria te acontecer. Foi algo, não sei se bom ou se ruim, não importa, mas foi extremamente inesperado para você. Foi? Continuo dizendo, todo choro é bem-vindo, tá? É bom, tá na hora. Queria que você marcasse momentos de superação. Um ou mais. Você deu a volta por cima. Se não tem, não tem. Não tem nenhum julgamento. Tem algum momento na sua vida que você sentiu que você deu um salto e tanto, você superou algo muito doloroso, difícil. Ok? Há alguma outra coisa que vocês gostariam de marcar que eu não falei? Medo. E onde é que eu fui falando? Eu falei ousadia, né? Ousadia. Um momento que você foi muito feliz. Um momento em que a vida perdeu o sentido. Um momento de superação. De algo inesperado. Então, tem gente que gostaria de marcar um momento em que você sentiu muito medo. Pode marcar. Nossa, que medo de viver, meu Deus. Verdade. Eu gostaria que vocês marcassem um momento em que você se sentiu muito protegido espiritualmente. Que momento foi esse que você sentiu, caramba, a espiritualidade botou uma mão no meu coração, gente? Que momento da sua vida você sentiu um amparo espiritual? Ou quais? Ok? Então, antes da gente prosseguir para o próximo exercício... Epa, tá uma tela ali que tem nada a ver. Vocês fizeram uma linha daquela, tá? Presente, passado, futuro. Mas isso, gente, é didático. Na verdade, a nossa experiência espiritual, emocional, ela é assim. Circular. Significa que cada situação dessa que vocês marcaram aí, naquele momento está junto quem você foi, quem você quer ser e quem você está sendo. Então, nós estamos o tempo inteiro com essas 3 dimensões do tempo agindo aqui, presente. Todas as minhas reencarnações estão aqui, nesse momento. Não estão lá em algum arquivo do mundo espiritual. Aqui a gente faz um pouco essa fantasia, né? Parece que a nossa experiência está em algum lugar, algum arquivo. Não, gente, o arquivo está aqui, ó. Essa pessoa que nós somos hoje, ela é uma composição de todas as pessoas que eu já fui. Por isso que a gente tem alguns impulsos esquisitos que a gente não sabe de onde vem. São de um tirano que aparece aqui do nada. De onde veio isso? Né? Isso veio de alguma experiência minha, que eu me lembro desse alguém que eu fui. Só que eu não me lembro no sentido da memória clássica, né? A situação. Eu me lembro emocionalmente. Eu me lembro e ajo comportamentalmente ali. Então, cada experiência dessa que vocês colocaram, momento de ousadia, superação, parará, é sempre circular. Embora a gente faça didaticamente assim, mas a nossa experiência é circular. Por isso que a gente tem ansiedades, medos,
Porque quando a gente está numa situação e imagina o desdobramento dela amanhã, eu já estou sentindo ela aqui. Então, quando a gente engravida, por exemplo, está grávida de um bebê, na hora que eu estou experimentando isso, dentro dessa experiência materna, eu já me encontro com esse ser espiritual adulto. Eu já imagino que um dia eu vou na formatura, eu já imagino que eu vou levar para a escola, que eu vou no Dia das Mães escutar musiquinha. Isso já está aqui presente para mim. Isso tem forma de sonho, mas já está presente. Então, nós temos o futuro já aqui. Claro que em forma de semente, mas a gente já experiencia ele. Tanto é que a gente tem medo de encontrar alguma coisa que só vai acontecer amanhã. Então, o amanhã já está aqui, porque eu já estou com medo, já estou com ansiedade. E ontem também está aqui, porque todas as minhas experiências difíceis a respeito daquele assunto já está aqui presente para mim. Então, a nossa experiência ela é circular, só para a gente não esquecer. Embora a gente tenha feito de uma maneira linear, mas cada acontecimento desse é uma bolinha. Ok? Juntos? Vira sua folha. Você vai fazer uma linha de novo? Só que a primeira data é 2023. Então, escreve 2023 aqui. Esquece essas palavrinhas aqui. Você bota assim, bota 2023 aqui. E você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 linhas dessa. Essa aqui, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Eu queria 5 anos. 23, 24, 25, 26, 27, tá? Você fez 5 linhazinhas? Então agora eu queria ver vocês sonhando. O que vocês querem para os seus próximos 5 anos de vida? O que você quer? Então, vocês vão escrever, para 2024 eu quero isso, para 2025, para 2026, 2027. Pelo menos um sonhozinho para cada ano, por favor. Interrogação não vale não, porque você está dizendo espiritualidade, decide aí. Já tem tanta coisa que acontece diferente do que a gente quer. Vamos lá, o que você quer para o ano que vem e para o seguinte? Quando você se imagina lá em 2027, quem é esse alguém que está lá em 2027? Como é que ele é? Não vale abstrato não, tipo feliz, você feliz. Não vale. Eu quero um projeto para valer. O que eu quero em 2024, 25, 26, 27. São esses sonhos que fazem a gente realizar aqui e agora. Eles são a direção do aqui e agora. Em nome do que vai acontecer em termos de planejamento em 2027, eu mexo no 2023. Eu estava conversando com um amigo meu, ele estava com 50 e poucos anos, ele falou, puxa, fazer faculdade velho agora, eu já tenho 55, tal, tchau. Já tenho 55 anos, poxa, uma faculdade leva 4, 5. Eu disse assim, meu amigo, vai passar 4 ou 5 anos de qualquer jeito. A diferença é que daqui a 4 ou 5 você vai ter uma formação. Você pode escolher terminar esses 5 anos com uma formação ou sem. Aí ele ficou, não, mas é mesmo, então, vai passar 4 anos de qualquer jeito. Por que não? Por que não um projeto novo? Por que não? Eu sempre conto nas minhas palestras que a minha avó, com 90, ela faleceu com 98. Olha, gente, com uns 90 e pouquinhos, 91 e tal, ela começou a estudar Esperanto, autodidata. Sozinha, né? Porque ela não se locomovia mais. Ela começou a estudar Esperanto, com os livros, começou a escrever, falar. E a gente, vamos, por que você está aprendendo Esperanto? Eu quero chegar lá já sabida.
Tá certo. Isso aqui é perspectiva espiritual, né? Ok, já deu os 5 anos de sonho? Quando vocês escrevem esses sonhos, como vocês se sentem? Como vocês se sentem? Bem melhor do que pensar no passado. Sim, bem melhor do que a gente pensar no passado. Nós estamos aqui numa atividade lúdica. O que a gente faz quando está no mundo espiritual? A gente faz projetos. Projetos do que eu quero fazer nos próximos 80, 90, 100 anos na Terra. É assim. Exatamente assim. Começa com os sonhos. Depois começam as outras coisas que auxiliam os nossos sonhos. Estamos juntos até aqui? Vira a folha. E eu queria que você pegasse essa folha e você olhasse para ela um pouco distante. Um pouco distante dos seus olhos. Que sensação vocês têm? Quando você olha um pouquinho distante, que impressão te dá? É o quê? Não enxergando nada, esqueci meu óculos, não enxergo de novo. Não estou enxergando nada que eu estou sem óculos. Não vale essa resposta. O que acontece quando a gente olha com um pouco de distância o que a gente caminhou? Não, mas isso é o passado. Superei. Como eu superei. Quando a gente olha a nossa reencarnação, quando a gente desencarna e olha o que aconteceu, aí é que a gente entende se a gente cumpriu, né? E o que a gente fez da vida que Deus nos deu. Então, eu queria que, sinceramente, vocês olhassem agora e me dissessem o que você percebe quando você olha a sua vida. Se me contasse que eu ia passar por tudo isso, eu ia dizer, não vai dar. Mas olhando, o que você vê? Deu. Do jeito que eu pude, deu. Olha, eu estou vivo aqui. Então, quando a gente olha a nossa linha da reencarnação, os passos que a gente deu na nossa reencarnação, foi a nossa vontade que dirigiu. Então, vocês estão vendo qual foi a força da sua vontade operando no seu cotidiano para você realizar isso tudo. Essa linha não tem nenhuma igual a essa, nem da sua irmã gêmea é igual a essa. Então, qual é a opinião a seu respeito que você tem quando você olha a sua linha? O que vocês me dizem? O que você acha de você agora, olhando isso? Vitoriosa? Isso! O que mais vocês tentem? Uau, que pessoa top que eu sou, né? Fala, eu sou top. Sou vitoriosa. Nessa caminhada, importante se foi, independente se foi errado, se foi certo, a importância de eu ter vivenciado. Aí a gente vai começar a ver que aquela nossa exigência de ser perfeito, que bobagem. Quanta coisa que eu fiz questão que não foi nada. Vocês estão com uma visão geral. Então, é uma visão que os espíritos nos contam que é uma visão positiva. Mesmo quem tenha desencarnado por suicídio, mesmo estes, quando saem da perturbação mental e podem olhar como foi a sua trajetória, eles podem olhar para isso e dizer, eu aguentei até aqui. E é muito importante que a gente não se reduza aos momentos de deslize da nossa vida. Deslize faz parte, né? A gente precisa olhar para a nossa existência com esse olhar geral. A gente está olhando aqui. Ok? Vocês já devem ter visto isso, mas eu queria mostrar para vocês uma linha do tempo que eu trouxe de um livro. Existe um autor, não é espírita, ele é espiritualista, já faleceu, Rudolf Steiner. Ele trouxe uma teoria chamada antroposofia, que inspirou a medicina antroposófica, a pedagogia antroposófica, a psicologia antroposófica. Tem várias
terapias antroposóficas, porque ele inclui a vida espiritual no corpo. É muito legal, e no desenvolvimento humano. Então, eu trouxe a linha do tempo dele para vocês compararem com a de vocês, tá? É só uma referência, não é uma regra, não é uma lei. Nós não temos que andar todos no mesmo ritmo. Mas o Steiner fala uma coisa muito legal. Ele diz o seguinte, que o nosso desenvolvimento, se a gente fizesse aqui um estudo, talvez estatístico, veríamos que de 7 em 7 anos a gente faz pequenas viradas. São ciclos que ele chamou de setênios. Não é só o Steiner que fala isso, existem várias teorias que falam isso, tá? Então ele diz assim, do 0 aos 7, o que acontece na nossa vida é... Vocês estão enxergando direitinho? Que eu estou sem óculos, peraí. Não está muito nítido, né? Tá? Tá bom? Nós estamos, nesse momento, totalmente receptivos ao mundo, totalmente abertos. Portanto, muito vulneráveis. Ontem, na palestra, eu falei, é a época que acontecem as feridas da infância. Porque a gente está aberto, não tem defesa ainda. E é justamente nessa idade que a gente vai criando as defesas da alma. Então, olha só, preguiça é defesa, rebeldia é defesa, indiferença é defesa, tá? Procrastinação é defesa, controle é defesa. Não são características da alma em si mesma, são movimentos defensivos ao sofrimento. Então, tem gente que fala assim para mim, não, porque eu sou muito controlador, né? Eu sou muito mental. Não, você não é, você ficou. Isso aí você pode descongelar, isso aí é uma defesa que te serviu, mas agora já está te prejudicando. Está na hora de tirar essa armadura aí. Não, porque eu sou muito exigente. A armadura também. Exigência, nível alto de exigência, isso é armadura, é o orgulho que está ganhando. Isso não é sua característica essencial. Você foi se tornando exigente que você tomou tanta paulada lá nos deslizes que você resolveu ser exigente para não errar. Só que erra mesmo assim. Porque o alto nível de exigência faz a gente errar. Porque a gente se torna agressivo, intolerante com a gente, com o outro, dá gastrite, enxaqueca, dor na cervical. Então, 0 aos 7. Todo o nosso sentido da vida está dirigido para família. O olhar da criança é todo da família. E o que acontece com a criança é a resposta ao ambiente familiar dela. Tá? 0 aos 7. Momento importante pra caramba. 7 aos 14, o olhar da criança sai da família e vai para a escola. A escola passa a ser o mundo dela. A família vai ficando secundária. Primeira escola. Tudo gira em torno da escola. Passar de ano, estudar, não sei o quê, os amiguinhos, problemas, bullying, tudo a escola é tudo o que está acontecendo na vida dela, na nossa vida. 14 aos 21. Eita. 14 aos 21, para onde vai o olhar da gente? Para os amigos. Transcende a escola. Vocês percebem como é que está aumentando o para onde a gente olha? Primeiro para a família, depois para a escola, agora são os amigos. Então, eles comparam a nossa convivência em casa toda com a convivência dos amigos. Porque a mãe do fulano deixa, você não deixa. Porque meu amigo faz isso, eu quero ter uma vida igual ao do meu amigo, e aí vai. Né? É uma época de grande vulnerabilidade, muita vulnerabilidade, porque não tem ainda a identidade pronta, então é muito suscetível a tudo que aparece no mundo. E os valores familiares são todos colocados em xeque nesse momento. É momento também em que eles vão dizer não a tudo que a gente disse que era bom. Por isso é tão difícil levar para a casa espírita, mas é imprescindível levar para a casa espírita. Porque é uma outra referência além dos amigos que você está oferecendo. Já que ele está precisando dizer não para as referências da família, porque ele está constituindo a sua individualidade, isso é um processo natural. Ele precisa de uma outra referência, além da referência que os amigos da rua dizem para ele. Então, os amigos, já que amigo é olhar para onde ele olha, da casa espírita são uma referência. A minha mocidade me salvou. Isso é de verdade.
porque eu estava em luta com os valores da minha família e meu ambiente de amigos, né, leigos, vamos dizer assim, não espíritas, era da pesada. Mas, na casa espírita, eu recebi um afeto sem igual, aonde eu encontrava lugar, afeto, reconhecimento, valor, e também aonde eu pude olhar para a minha família de um outro lugar, não da minha raiva, não da minha rebeldia, mas de um lugar outro. Então, eu tive muita referência afetiva, muita, principalmente com os coordenadores da minha mocidade, né? Eles não eram tão velhos quanto os meus pais, nem tão jovens quanto eu. Então, eles eram aquela coluna do meio, sabe? Aquele anteparo que me ajudava a olhar as coisas de um lugar confortável e confiável. Então, mocidade, tudo de bom. 14 aos 21, época perigosa, muito, né? Nós temos hoje adolescentes vivendo uma adolescência que a gente não viveu. Nós não tivemos adolescência com essa variedade e intensidade tecnológica que eles têm. Então, a gente não sabe o que fazer com isso, né? Estamos aprendendo. Bom, dos 21 aos 28, o sentido da nossa vida se torna buscar nosso lugar. Tem alguma coisa na sua linha que você escreveu entre 21 e 28 anos? Veja se você estava buscando o seu lugar no mundo. Não é? De 28 aos 35, o sentido da sua vida se tornou conquistar seu lugar. Porque primeiro a gente busca para a gente se tornar dono, né? Para conquistar. É época que a gente casa, é época que a gente consegue trabalho, é época que talvez a gente tenha filhos. Nós estamos conquistando o nosso lugar no mundo. 28 aos 35 é uma idade de grande desafio das suas habilidades. 35 aos 42, você consolida. O que você encontrou, você vai fincar raízes naquilo. Ou você vai casar de novo, ou consolida esse casamento. Em torno dessa idade, em torno dos 40, a gente está fazendo uma mudança importante. Tem um autor chamado James Hollis, psicólogo também americano, ele fala uma coisa muito legal. Ele diz assim: até aqui, até esse momento da nossa vida, durante os 50 primeiros anos da nossa vida, nós estamos respondendo uma pergunta: o que o mundo quer de mim? Mas da metade da vida em diante, já não é mais isso que nos interessa. Qual é a pergunta da segunda metade da vida? O que a minha alma quer de mim? Então, esse autor diz o seguinte: até aqui, mais ou menos, ou aqui, em que a gente está respondendo o que o mundo quer de mim, você fica muito preocupado com resultados, muito preocupado mesmo, que as coisas deem certo, você ser bem-sucedido, a vida é expandida. Daqui para cá, daqui para frente, a vida começa a encolher. Por que encolher? Você quer morar num lugar menor, você quer ir para uma cidade menor, você quer trabalhar menos, você quer fazer só o que é essencial. E ninguém entende quando você está querendo fazer isso. Você não quer mais usar tanta roupa, nem usar tanto sapato, você não quer ir mais a tantos lugares, não quer fazer mais tantas coisas, porque você está concentrado naquilo que é essencial para você. Então, são duas perguntas: o que o mundo quer de mim e o que a minha alma quer de mim? Aí sim eu acho que a gente está afinando o nosso propósito de vida. É aqui. Aqui, ó. Aqui a gente está de verdade conectado com o sentido da vida. Aqui é preparação para o sentido. Tá, estamos juntos? Aí o Steiner faz uma coisa boa aí. Deixa eu ver se já é agora. Aí vocês vão me perguntar assim: e depois de 63, continua? Tá? Ninguém vai falecer com 63, não. Os setênios continuam, 63, 70, 77, aí vai, mas mantém o desapego e o legado, tá? Então, se não desapegar, desencarna mal. Muito mal mesmo. Não é? Nós temos quantos livros do André Luiz descrevendo isso?
desencarnados pegando dinheiro. Lembram do avô do André Luiz? Pegando dinheiro no chão, que era lama, só que ele achava que era dinheiro. A gente desencarna assim. 4 crises importantes que acontecem na vida da gente. Crise de identidade. Quando é que ela rola? Em torno dos 20 anos. 20, 21, 22, quem sou eu? Então, a gente já brigou com os valores da família, já conheceu um monte de coisa, e assim, afinal, quem sou eu mesmo? Né? Então, é o momento em que a gente vai fazer perguntas sobre a nossa identidade sexual, sobre a nossa identidade afetiva, que faculdade que eu vou fazer, se é essa profissão que eu quero. É um momento de muito tormento para o espírito. Muito precioso também, né? Está decidindo caminhos. Em torno dos 28, 30 anos, a gente está se perguntando o que a gente é bom. Qual é o meu talento mesmo? Lembram da parábola dos talentos? Né? Qual é o meu patrimônio? Não é patrimônio material. Qual é o meu patrimônio mesmo? O que eu sou hábil? O que eu faço direito? O que eu posso reconhecer como sendo isso sou eu, isso é legal pra caramba para mim? Então, nesse momento é possível que você faça as decisões profissionais importantes. Talvez você troque de emprego, talvez você troque de faculdade, faça algumas definições importantes. Entre 35 e 42, você está vivendo a crise de autenticidade. Então, olha, é uma crise quanto à verdade. O quanto verdadeiro você é consigo e com os outros. E, claro, verdadeiro e sincero com seus propósitos. E, por último, uma crise existencial na metade da vida, em torno dos 40, 50 anos, em que a gente fica assim, mas o que é mesmo que eu vim fazer aqui? Que é a pergunta que ele fez, né? O que eu vim fazer aqui? Olha quanto tempo te demora para perguntar isso. Mas é assim que é. Te leva uns 40, 50 anos dando conta de tanto babado forte, não dá tempo de perguntar. Mas, em torno dos 40, 50, já dá. Né? Já dá. Essa é a curva do nosso corpo, segundo o Steiner, tá? A curva do corpo. Cresce, 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 depois com botox, mas não é? Eu acho que é muito variável esse cronograma seu. Sim, é uma referência só. É uma referência só para a gente se guiar. Né? Eu estou perto, mais para cá, mais para lá, é só uma referência. Ele pegou uma estimativa. Né? Não é uma regra que você vai se encaixar, é só para você pontuar. Olhando a sua linha, puxa, aquilo que ele diz ali que é aos 42, para mim aconteceu com 60. Ok. É só para você ter uma referência, né? De como é que se dá o desenvolvimento humano. E ele diz assim para a gente, essa é a linha do espírito. Por isso que é a perspectiva dele espiritual. Olha que legal, que eu gosto de pensar isso. Ele diz assim, 2 grandes momentos, 2 pontos de encontro. E veja que coisa, esse momento é que a gente tem maior vitalidade física. Não quer dizer que não venha até aqui, tá, gente? Cada um sabe da sua vitalidade. Mas isso aqui é só uma referência. Vocês terem uma ideia de que acontece isso. Não é defeito, é assim que é. Então, aqui, quando tem esse declínio, significa, o que ele está querendo dizer é que o espírito vai mergulhando na carne progressivamente. E, depois de um tempo, a gente precisa transcender a vida material. É por isso que ele coloca essa vida espiritual subindo. Precisamos transcender as questões materiais. Isso aqui precisa ser de menos importância. Se você tem um carro, se você tem 3 camisetas, se você viajou, se você não viajou, precisa transcender. Precisa se conectar com o que você veio fazer, precisa realizar o que você deixou para daqui a pouco, tem que ser agora. Porque a gente não sabe quanto tempo físico a gente tem, tá certo? Então ele coloca a realização do propósito, ele tem mais visibilidade em torno dessa idade aqui, em torno dos 60 anos, a gente tem bastante visibilidade. O que eu vim fazer mesmo? Bom a gente saber, né? Chega um dia que a gente olha.
Mas pode ser que você desencarne sem saber? Pode. Pode ser que a gente desencarne sem saber. Pode ser que a gente passe uma vida toda distraído. Sim. Há espíritos de um nível de imaturidade tão grande que ficar vivo é muito. E não deu ainda para ele se conectar com algo muito para além disso. Então, cada um de nós aqui tem um nível de amadurecimento, de entendimento, que cada um sabe, né? Onde é que está a sua questão. Então, vamos tomar um café? Pronto, minha gente, vamos retomar? Até aqui estamos juntos, tem alguma pergunta, algo que vocês querem saber? Uma perguntinha aqui atrás. Eu quero fazer essa pergunta, senão eu não durmo hoje, né? Você falou do sentido da vida, eu ia te perguntar qual o sentido da vida, mas não vou fazer isso com você, não. O que eu botei aqui? A pergunta é, o sentido da vida, ele pode ser modificado da vida espiritual para a vida encarnada, uma vez que quando a gente reencarna, a gente esquece tudo, ou seja, eu programo lá, chego aqui, esqueço, começo a reprogramar aqui uma outra coisa, ele pode ser modificado? Essa. Como é? Carioca. Soninha Carioca. A Soninha está me perguntando uma coisa muito importante. É possível que aquilo que você tenha projetado, planejado no mundo espiritual, você tenha pensado dessa rota, no que você reencarna, você venha para cá? Sim, é possível. Sim, é possível. Planejamento é planejamento, não é uma determinação. Nós temos aqui o livre-arbítrio que, né, como a gente conversou ontem, vai fazer esse jogo e às vezes a gente se afasta muito do nosso projeto. E aí a gente vai ter que fazer o trabalho de volta para casa. É a parábola do filho pródigo, né? A Joana de Ângeles diz, todos nós somos filhos pródigos voltando para casa. Somos mesmo, né? Somos mesmo. Nós estamos voltando para casa. E essa volta para casa, claro que ela não é feita de uma maneira com alegria plena, porque a gente vai voltando para casa agradecido, porque a gente está podendo voltar, e isso vai dando ânimo e é bom, mas é difícil para nós, é doído, né? Que a gente se afastou por imaturidade moral. Mas a misericórdia divina é tão incrível que nos ajuda nesse trajeto de volta para casa com apoio. Nós temos apoio e amparo espiritual sempre que a gente se decide pelo caminho do crescimento. Então, sim, a gente chega um dia e a gente volta. A gente pode se afastar, mas a gente volta. Bom, nós vamos agora para um segundo exercício para compreender melhor essa questão do sentido. Eu queria que na sua folhinha, em algum lugar, essa folhinha aí tá durando essa folhinha, né? Eu queria que você fizesse um círculo, que você vai fazer um exercício hipotético agora. Mas não coloque essas divisões que eu fiz, porque essa minha divisão aqui ela é didática. Você vai fazer a sua divisão, tá? A sua. Então, só faz o círculo, por favor. Então, olha. Segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, é a grande pergunta, qual é o objetivo da gente estar encarnado aqui? É que a gente dê um passo no nosso progresso. Olha, essa encarnação não é para a gente dar todos os passos. Alguns. Próxima encarnação mais um pouco e outra mais um pouco. Não queira ser perfeito nem virar anjo agora. Nós somos projetos disso ainda. Então, segundo essa questão, uma reencarnação tem 3 dimensões, 3 faces, que se articulam entre si, tá? Essa separação que eu fiz aqui, ela é só didática. Então, é assim. Nós temos o campo de provas na nossa experiência e temos o campo da expiação. Você não mexe no seu círculo ainda não. Já já você vai escrever aí uma outra coisa que eu vou pedir. O que os espíritos dizem para a gente? O nosso campo de provas é aquela área da vida da gente que nós estamos adquirindo novos valores. Por isso que eu coloquei a palavra presente. Então, tem a ver com o que está acontecendo aqui agora conosco.
A expiação é a área da nossa vida que diz respeito ao que rolou com a gente nos babados anteriores, que a gente traz em forma de emoções, em forma de questões, mas a gente não lembra o que aconteceu, mas nós estaremos reencarnados com as pessoas às quais a gente precisa fazer ajustes para o nosso próprio bem, para o bem dessas pessoas com as quais a gente convive. Então, no livro Céu e Inferno, os Espíritos esclarecem que são 3 etapas a expiação. A etapa do arrependimento, a etapa do resgate e a etapa da cura ou reparação. Cada um de nós, na sua área de expiação, está numa dessas etapas, né? Cada um aí sabe onde é que está se sentindo. Geralmente, se você já está experimentando essa expiação a nível corpóreo e moral, você já está na área do resgate ou da cura. Já rolou o arrependimento e você já está trabalhando na direção do seu ajuste. Então, lá no Céu e Inferno, tem várias descrições que os espíritos vão fazer desse processo das etapas que eles passaram. Então, a expiação tem a ver com o nosso passado. Então, eu não lembro o que foi, mas eu já estou lidando com aquela cura, mesmo não entendendo. Então, aquela doença que você nasce com ela, aquele acidente que te aconteceu com tal idade, você ficou com algum tipo de deficiência corporal, aquela convivência difícil de longos anos que você tem, aquele companheiro complicado, enfim, tudo aquilo que tem uma duração maior está no campo da expiação, e o que tem a duração menor está no campo das provas. Eu já vou falar da missão, mas espera aí. É isso. O campo das provas, vocês vão saber melhor sobre ela no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem assim: causas atuais das aflições. E Emmanuel diz, é de duração menor, é a luta que ensina. Então, no Livro dos Espíritos, estas questões dizem respeito às nossas provas. Que a gente escolhe o gênero de provas, quer dizer, a gente escolhe a qualidade das provas. Não escolhe como é que ela vai acontecer, mas a qualidade sim. Então, são coisas que se repetem na sua vida, dura pouco, mas repete. Porque aquele assunto você escolheu para cuidar. Né? Esse assunto que você escolheu para cuidar está lá nessas questões mais explicitadas. Claro que é nesse lugar que rola arrastamento das más paixões, né? Claro. Isso que eu coloquei lá. Para você adquirir novos valores, você tem que vencer os desafios. É vencendo o desafio que você conquista aquele valor moral. Né? Então, se a gente faz uma oração e pede paciência, vai acontecer alguma circunstância na sua vida, um desafio para a sua paciência começar a se desenvolver e se manifestar. É assim que acontece as ajudas do céu para a gente. Na expiação, vocês vão ver melhor no capítulo 5, mesmo capítulo, mas o item é causas anteriores das aflições. São sofrimentos de ordem física na sua maioria, mas também de grande ordem moral, e que duram mais tempo, e está descrito Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, e o comentário da 637. Então, para quem quer aprofundar um pouco mais, são referências, né? Então, é a outra face da sua vida. Sua vida, você pode estar vivendo uma expiação e uma prova ao mesmo tempo, na mesma circunstância, por exemplo. Né? Dependendo, cada caso é um caso, gente. Né? E a área da missão? A área da missão é aquele pedacinho da sua vida em que você contribui para o mundo com algo. Porque na questão 132, os Espíritos dizem fazer a sua parte na obra de Deus. Né? Então, são as 3 faces que vão articuladamente, conjuntamente, compor a encarnação da gente. Então, vamos voltar para o assunto do sentido da vida. Quando a gente está lá no mundo espiritual e a gente vai fazer o planejamento, é em cima desses 3 pontos, tá? Para que seu sentido da vida seja composto, né, planejado, trabalhado, vai aparecer ali o que é a área da sua missão, expiação e a prova. Por isso que a missão tem tudo a ver com o seu sentido da vida, mas as suas provas também, a sua expiação também. Porque está falando da nossa libertação. Né? Eu não disse que o sentido geral da vida
é a nosso desenvolvimento moral? Para a gente conseguir essa evolução moral, nós precisamos dar uma olhada nos débitos anteriores da gente. Estamos juntos até aqui? A área da missão, não pense, a gente não precisa ser Chico Xavier, não, gente. A área da missão é aquela contribuição que você deixa na sua família, na casa espírita, na sociedade que você faz parte. Como é que você contribui para o mundo que você reencarnou? Pensa que foi por um acaso que a gente nasceu no Brasil, né? O que a gente tem a ver com esse país, com essa cidade, com essas pessoas, com essas famílias? Isso tudo é o lugar e a chance para você contribuir. Então, agora tem uma pergunta para você responder. Antes de fazer o exercício do círculo, eu queria que você respondesse escrito, porque escrever torna a gente consciente. A pergunta é: qual a minha ação atual? Qual a minha ação atual? Que quando eu desencarnar, vai inspirar ou impactar, depende do que vocês preferam escrever, inspirar ou impactar os outros. Seja esse outro quem for, tá? Pode ser filho, pode ser amigo. Qual é a ação hoje? O que você faz hoje que você sabe que quando você desencarnar, pode ser até que já esteja acontecendo isso, tá? Mas você sabe que quando você desencarnar, aquela sua ação permanece entre os outros. Sabe a Soninha, aquela carioca? Ela fazia uma prece. Qual é a sua ação que você sabe que hoje fica para os demais? Ou seja, eu estou te perguntando, você está contribuindo para o mundo e como? Resposta de vocês, por favor. 2 minutinhos aí para responder. Má não, né? Você contribui para o mundo com uma ação má? Pelo amor de Deus! Não, né? Contribuição para o mundo precisa ser algo positivo. Ah, não. Qual é a sua ação atual que impacta e inspira os outros? Positivamente. O que na sua maneira de viver, de ser, contribui? Se a gente pensa num projeto, para saber se esse projeto é bom, pergunta para você assim: esse projeto que eu estou fazendo aqui, ele serve para a vida de muita gente? Se a resposta for sim, vai fundo. Foi? Respondeu? Acho que é um conjunto de ações, né? Não é só uma ação. Desde a passada, atual e talvez o futuro, né? Se... No caso, foi sempre um ponto de interrogação. Eu tenho 89 anos. Mas você tem uma ação atual forte que já começou bastante tempo. É, grande, né? Mas aí não vale, né? Não vale. Um ponto fora da curva não vale, né? Mas elas têm uma coisa em comum, não tem? Já estava lá. Foi o que eu disse. A primeira metade da vida é tudo de preparação. Graças a Deus. E inspira, né? Que outros continuem o que você começou. O que vocês acharam dessa resposta? Boa. Ai, que bom, quentinho para o meu coração. Agora, volta para o círculo. Eu dividi esse círculo em tamanhinhos iguais.
Agora você vai fazer o tamanho que é na sua vida agora. Eu não sei qual é. Qual é a sua maior área que você está vivendo hoje? É a área da prova? É a área da expiação? Então, você vai mexer com esse eixo, mais para cá, mais para lá. Quanto de missão está rolando hoje? Pouquinho, muito, mais ou menos? Você está contribuindo muito, pouco, nada? Como é que está isso? Então, 2 minutinhos para você fazer o seu desenho. Faz o seu gráfico. Qual é a maior área? Você está vivendo uma grande expiação agora? Não sei. Ou você está em maior quantidade de provas, expiação um pouquinho. Faz aí o seu desenho. A área da missão dela aqui é grande pra caramba, né? Os espíritos de luz, gente, como é que será o gráfico de um espírito de luz, né? O espírito de luz que não encarna mais por aqui só tem a área da missão. Né? Calma, a gente vai chegar lá. Já desenhou? Se vocês fizessem esse desenho há 10 anos atrás, talvez fosse diferente, né? Então, agora eu queria, são 15 para as 11, eu vou dar 5 minutinhos para você dialogar com o seu companheiro de lado sobre a sua linha, a passada e a futura, e o seu círculozinho. Vamos lá? 5 minutinhos de diálogo. Você compartilhar a sua descoberta. Conversa com o de trás. Ó, vira aqui. Aqui. Ó, deixa ela fazer dupla com você um pouquinho. Você faz com ela. Ah, meu Deus do céu. Ei, minha gente. Vocês gostaram de conversar? Gostaram. Eu queria saber se nessa conversa você deu mais um passinho na sua compreensão. Ajudou alguma compreensão essa conversa? Por que ajuda? Quando a gente fala para alguém ou quando a gente escreve? Porque a gente escuta o que a gente está falando. E o que mais que acontece de bom? A gente faz um ligeiro deslocamento, que foi aquele que eu sugeri. Olha a sua linha do tempo um pouquinho longe dos seus olhos, para a gente se desgrudar um pouquinho e ver, nossa, eu andei isso tudo aqui. O nome disso é reflexão. A reflexão só é possível com um ligeiro afastamento. Eu preciso de um pouco de afastamento. Então, quando eu converso, eu tenho um pouco de afastamento. Quando eu escrevo, eu tenho um pouco de afastamento. Então, por isso que eu insisti que vocês escrevessem. Porque nesse afastamento pequeno, vocês podem mudar a visão sobre o que vocês estão experimentando. Né? Então, eu queria trazer mais um conteúdo só para a gente contribuir e a gente continua o nosso exercício. Vocês escutam muito falar sobre zona de conforto, não é? Tem 2 tipos de zona de conforto. Tem uma que é ativa, que é aquela zona de conforto que você faz as mesmas coisas, mas você age, você está fazendo, você está dando conta, você está trabalhando, está estudando. Embora seja aquela área confortável em que você está lançado nas coisas que você já conhece, mas você está ativo. Porque existem pessoas que estão numa zona de conforto inativa. Parados, dentro do quarto, não se relacionam. É zona de conforto também, só que é inativa. Não é dessa que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a essa zona de conforto que todos nós transitamos e a gente precisa dessa zona de conforto. Então, a gente precisa viver algum conforto. A gente pode ficar em turbulência o tempo inteiro da vida da gente. A gente precisa de estabilizações, de sedimentações. Só não dá para ficar aí. Porque a vida é impressionante, né? Mesmo que a gente queira parar, a vida continua, né? E vem desafio, e vem provocação. Então, os estudiosos disso, daqui a pouco eu já vou falar o nome deles, entendem que, junto da nossa zona de conforto, tem uma área da nossa vida que se chama zona de expansão. Isso tudo está dentro do nosso sentido da vida, tá?
Ou seja, é aquela área da nossa vida que a gente intui que a gente precisa ir, mas a gente não tem muita clareza de como ela é. Mas a gente sente que a gente não veio para fazer só isso que a gente está fazendo. Isso acontece com vocês? Em que você tem uma sensação de... Tem um eu que ainda não cheguei a ser eu. Tem um eu que eu já estou sendo bacana, mas tem alguma coisa que eu ainda estou na direção, mas não sei muito bem como é que é esse eu, essas coisas que eu tenho que fazer. E a gente fica achando o que é. O que é? Será que é um novo curso? Será que eu tenho que mudar de cidade? O que é? Mas isso está presente para todos nós. Não precisa ser espírita. Então, é chamado de zona de expansão, essa área da sua vida a qual nós todos estamos destinados a transitar. Se não houvesse área de expansão, nós não teríamos progresso. Então, tudo tem área de expansão. Uma escola, uma instituição tem área de expansão. A nossa vida pessoal tem área de expansão. Tudo tem área de expansão. Um país, um mundo de provas e expiação tem a sua área de expansão, o quê? O mundo de regeneração. Né? São graus, são espaços que a gente precisa se dirigir para eles. Ok? E além da expansão, tem uma zona que a gente não faz a menor ideia, que é desconhecida mesmo para a gente. Tipo quando falam para a gente assim, Deus, meu Deus, não dá nem para imaginar. Muitos felizes. Como deve ser um mundo feliz? É tão longe para nós que a gente não tem recursos nem imaginação para alcançar. Então, até aqui juntos. Então, a zona de conforto, isso onde a gente transita, o para onde está próximo da gente transitar, e tem uma área que, nossa, vamos deixar, né? Para a espiritualidade continuar nos mostrando. Bom, isso seria um desenvolvimento sem turbulências. Só que, então, está vendo o movimento da setinha? Esse é o movimento que a gente precisa fazer. Isso pode acontecer a gente se dirigindo naturalmente, querendo crescer, empreendendo esforços para a gente sair da zona de conforto, adquirir um novo conhecimento, dar passos em outras direções na vida da gente. Ou pode ser que aconteça alguma coisa difícil na sua vida que você é obrigado a ir para essa zona de expansão. Em termos espirituais, de um jeito ou de outro você vai para esse lugar. Pode ser daqui a 10 encarnações, não importa, você vai. Então, é para a gente olhar isso com esperança, e graças a Deus, né? Que bom saber que a gente tem expansão para a gente ir. Então, uma coisa que eu perguntei para vocês é, tem ousadia na linha do tempo de vocês? Vocês responderam que sim aí? Quem respondeu que sim, é porque você foi para a zona de expansão. Você saiu da zona de conforto e deu um passo na zona da expansão. Toda ousadia tem essa marca. Agora, tem uma coisa engraçada. Sabe o que antecede a ousadia? O marasmo, o tédio. Então, no livro Vinho de Luz, lá na introdução, está dito uma coisa muito legal. Diz assim, Vinho de Luz, sim. O espírito que já se entediou das questões terrenas é que dá esse passo. Então, quando você for olhar para as suas ousadias, você vai ver que um pouquinho antes dela você estava ali na zona de conforto, enjoado dela. Que tem uma época na zona de conforto que é uma delícia. É quando você está experimentando uma coisa nova, é boa e está sendo bom. E é bom que seja assim. Só que depois de um tempo, aquilo é legal, mas já deu. É sinal que você está querendo expansão. Quem é que está chamando a gente para a expansão? O teu sentido da vida. Que faz assim, ei, você pode mais. Ei, você é mais do que isso. Ei, você não veio só para isso. Mais um passo. É essa setinha. É assim que tem que ficar. O que era expansão virou zona de conforto. E o que era desconhecido virou zona de expansão. Então é assim que vai se dar o nosso desenvolvimento. Claro? Né? E é isso infinitamente, infinitamente, infinitamente.
Porém, pode acontecer nos processos de adoecimento psíquico, adoecimento espiritual, processos obsessivos, depressões de longo prazo, transtornos, etc., síndromes do pânico, que tudo aquilo que não é zona de conforto virou lugar de medo. Então, aquilo que era expansão encolhe e fica ali grudadinho na zona de conforto, fica pequenininha a nossa expansão. Estão vendo? Um círculozinho bem magrinho. Aquela expansão que era grandona, ó. Pode acontecer no momento que você se decepcionou, que você deu um passo de ousadia e se deu mal. Pode ser qualquer um relacionamento afetivo que terminou de uma maneira ruim. Nesses momentos, o que era expansão encolhe, e aí a gente fica numa zona de conforto muito apertadinho. É importante lembrar que se isso está te acontecendo agora, que seja temporário. Porque se você se demorar aí muito tempo, é assim que a sua vida fica. A zona de expansão é quase nada e você está num mar de medo, né? Que não é nem mais medo, já é pânico mesmo, né? O que nos prende à zona de conforto? Ou seja, você já está com tédio e não dá o passo de mudança. Eu peguei essa frase da Gênesis, no capítulo 18, item 23. O que prende a zona de conforto? Respondem os espíritos. Resistências ativas ou força de inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. Isso nos acontece pessoalmente, e isso acontece nas instituições que a gente está. Quantas casas espíritas envelhecem? O fundador morre, os trabalhadores da casa têm, sei lá, muita idade, não tem jovens na casa, não tem ninguém mais e a casa acaba. Ficou na zona de conforto aprisionado, não se expandiu, não criou campos novos de manifestação de estudo, de exercício, de prática, não teve revitalização. Conheço um monte de casos espíritas assim, que vai envelhecendo aqueles primeiros trabalhadores, guerreiros, que fundaram a casa e tal, mas não teve ninguém para continuar. Por quê? Não contaram com isso. Então, a gente precisa estar na zona de conforto, de olho na expansão. Qual o prazo próximo? Então, esses são os visionários. A gente precisa ter visionários nesses lugares, que olham o que ninguém vê. São esses visionários que a gente fica assim, não, isso é demais. Não vai dar, o dinheiro não vai dar, o tempo não vai dar, não vai ter gente, não vai dar certo. Quem está falando isso é a galera da zona de conforto com o maior medão. E os visionários, eles confiam na zona de expansão. Confiam, não, a gente veio para expandir. Então, treinamento de novos trabalhadores, vão colocando os jovens para a linha de frente, vão dando reciclagem para quem já está há muito tempo no trabalho. Eu estou falando de uma instituição, mas isso é nas famílias, isso é no nosso relacionamento afetivo. Relacionamento afetivo de casal precisa de zona de expansão. Porque se ficar só na zona de conforto, o casamento acaba e a relação até pode continuar por hábito, por costume, mas não tem mais ali o amor que vitaliza, que faz essa relação crescer. Uma relação entre duas pessoas é boa quando ela nos inspira e nos convoca ao crescimento de ambos. Se uma relação não permite que eu cresça e eu não permito que o outro cresça, essa relação, ela destrói essas pessoas que estão nesse âmbito. Então, a gente precisa buscar expansão, crescimento, desenvolvimento. A gente veio aqui, não é, gente? Para progredir. Então, quando a gente está assim, muito medão, e ali no quarto fechadinho, na zona de conforto, não pode mudar nada, não pode ter nenhuma regra. Eu já fui em casa espírita, muito interessante, gente, que tem campainha, pim, aí todo mundo tem que ficar mudo na sala. O orador só pode falar depois que acontece 3, 4, 5 pessoas que falam antes, e tem aquela mesa enorme na frente, cadeiras de espaldar alto, uma rigidez, sabe? Um tradicionalismo que já coube e já fez sentido numa época.
Agora já estamos em outros tempos, né? Já está mudando, a gente precisa acompanhar esse progresso, né? Senão nossa casa espírita esvazia, porque aqui não vai tendo liga mais, né? Então precisamos sair disso. Então a saída eu trouxe do Livro dos Espíritos, questão 779, olha lá que bonito, né? Os mais adiantados dão as mãos para quem está chegando, é assim. E esses adiantados também dão a mão para quem é mais do que eles. É uma liga infinita que acontece, né? Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Por isso que a gente precisa vir para a casa espírita. Online é bom? É, gente, mas ele é insuficiente para as nossas necessidades afetivas. Nós precisamos de contato, de olho, de pegar na mão, né? Eu podia estar com vocês hoje aqui online, podia ter uma imagem minha lá. E em algumas instituições precisa ser assim. Mas não precisa ser assim o nosso cotidiano. Nós precisamos disso tudo que está acontecendo aqui, lanchar junto. Eu fiz o bolinho, você comeu meu bolinho. Eu fiz o chá, você tomou meu chá. É isso que faz a gente, ó, progredir. Ninguém progride sozinho dentro do quarto, assim, fechadinho. Você pode progredir intelectualmente, mas se o que você aprende teoricamente não se torna a sua prática, isso vira igual uma biblioteca parada, né? Livros parados. Então, quem fala sobre esse assunto todo que eu estou falando é um autor da educação russo, Lev Vygotsky, e essa teoria ele trouxe em 1930. Então ele diz assim, bonito, essa frase me emociona, ó. Seremos capazes de realizar de forma autônoma amanhã aquilo que hoje fazemos com a colaboração do outro. Olha que bonito isso. É hoje fazendo junto, mas com a intenção de amanhã você fazer sozinho. E aí você pegar na mão de outro, para que outro aprenda com você, para ele fazer sozinho. E assim, ó, progressivamente. E aí, então, ele chama, ó, de zona de desenvolvimento iminente, uma pequena membrana, aspas, né? Isso tudo aqui é gráfico, mas não acontece em gráfico, né? Entre a nossa expansão e o que a gente já faz, tem algo que ele chama de desenvolvimento iminente, que é onde nós atuamos enquanto evangelizador, coordenador de grupo de estudo. Nós atuamos neste lugar, junto. Quando eu digo para o meu jovem assim, olha, esse estudo aqui você já é capaz de fazer. Essa página você já é capaz de ler. Sabe a reunião pública? Você já pode cantar na reunião pública. Você já pode ser aquele que cuida dos livros. A gente está atuando ali, vendo coisas que ele não vê. É assim que a espiritualidade atua na gente. Os espíritos veem em nós o que a gente ainda não está percebendo em si mesmo. E nós, enquanto coordenadores de trabalho, vemos em nossos pequenos, os nossos jovens, o que eles ainda não sabem que têm. Então, é percepção de potencial, né? É assim que se dá o processo de crescimento. E a gente, enquanto pai, enquanto mãe, quando a gente vê os nossos filhos, a gente também atua nessa zona de desenvolvimento iminente. A gente vê ali no filho pequenininho a liderança, a maneira de cuidar. A gente vê nas crianças, nossa, meu filho é super cuidadoso com os amiguinhos, protetor, né? Preocupado. Ele é o que organiza as festas da sala de aula. A gente já está vendo ali a capacidade de liderança. Então, você pode ajudá-lo a desenvolver essa capacidade, né? Então, isso que eu trouxe do Vygotsky para vocês é para complementar aqui a nossa ideia do sentido da vida. Então, quando a gente reencarna com o nosso sentido da vida, planejado, mas não é determinado, é planejamento, quando a gente chega aqui na Terra, nós reencarnamos com muitas pessoas que vão nos ajudar a progredir quando elas atuam na zona de desenvolvimento iminente. Vocês devem lembrar daquele professor significativo da vida de vocês. Todo mundo tem um professor que me marcou. Por quê? Porque ele viu em mim o que eu ainda não era capaz de ver. Então, a gente precisa ser estes inspiradores na vida dos outros,
completando a ideia que o Livro dos Espíritos está dizendo, que os mais adiantados ajudam aqueles que estão em progresso, em tratamento e tal. Então, agora eu queria que vocês olhassem a linha da vida de vocês, que vocês desenharam, a primeira. Aí. Muito bom. Olha para ela agora, qual a impressão que você tem? Está escrevendo a vida que você gostaria? Você gosta dessa vida que você está olhando aí? Gosta dela? Tem orgulho dessa vida que você escreveu? Os terapeutas dizem que a gente precisa olhar para a nossa vida e dizer sim para a nossa vida. Vocês acham que vocês já podem dizer sim para ela? Olha, mas ela é meio tortinha, né? Meio assim, mas até que eu gosto dela. Essa pessoa aqui que andou esses caminhos aqui, eu estou gostando dela. Então, para a gente ir para as perguntas, queria convidar vocês momentaneamente aqui um bocadinho. Deixa eu mostrar uma frase que eu gosto aqui também para vocês. Que linda essa frase também. Que nenhum de nós tem faculdades completas. Por isso que a gente precisa uns dos outros, né? E é junto da união social, quando a gente está com os outros, é que a gente tem assegurado o bem-estar. Então, olha só como é que a gente precisa dos outros para a gente poder ter mínimo bem-estar, né? E progredir. E o progresso é uma força viva. Progresso não é um lugar a chegar estático, não é um pódio. Progresso é uma força que já está atuando desde que a gente foi criado por Deus. Não é? Era essa frase que estava faltando aqui. Bom, eu queria que vocês fechassem o olho um pouquinho. No que vocês fechassem o olho. Eu queria que vocês deixassem essa folhinha da linha da vida pertinho da sua mão. Vocês sabiam que a nossa mão tem o poder de imantar? A gente dá passe, né? Então, da ponta dos nossos dedos sai muita energia. Deixa essa folhinha na sua mão. Deixa eu ver se eu consigo botar a música aqui. Isso, conectar. Então, eu queria que você imaginasse perto de você, mas primeiramente eu gostaria que você imaginasse. Que você imaginasse o comecinho dessa sua linha da vida, que era quando você era pequeno. Depois você se tornando adolescente. E depois você se tornando adulto. Quanta coisa você pôde vencer até chegar esse dia. Talvez você tenha casado. Talvez você tenha tido filhos. Você conseguiu um trabalho. Você conseguiu realizar alguns sonhos. Você amadureceu. Até chegar a essa idade que você está hoje. E eu gostaria que você pudesse, por um instante, seguindo o capítulo 14 do nosso Evangelho, honrar o seu pai e a sua mãe por isso. São os espíritos que oportunizaram a sua chegada aqui na Terra. Sem julgamentos, você pode dizer para eles: obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe. Vocês apostaram alto
na minha vida. E eu agradeço por isso. E aí essa energia boa de agradecimento vai chegando no seu coração, atravessando os seus braços e chegando na sua mão, em que você está tocando a sua folhinha da vida. E internamente eu gostaria que você dissesse: eu digo sim para a minha vida, exatamente como ela foi. Eu também estou dizendo sim para mim, para a pessoa que eu sou hoje. Que bom ser eu. E que eu possa fazer coisas melhores ainda daqui para frente. E aí a gente imagina Jesus nessa sala, escutando esse encontro nosso. Imagina ele lá na porta. E a gente agradece. Agradece a presença, porque ele disse que se a gente se encontrasse 2 ou 3, reunidos em nome do amor, em nome dele, ele se faria presente. Então a gente respira profundamente. E se você quiser, pode colocar a sua mão no seu coração, trazendo essa energia boa para o seu coração. E aí a gente volta para a nossa presença aqui, nesse salão. Vamos abrindo os nossos olhos. Chegamos juntos? Muito bem. Da minha parte, já trouxe para vocês o que eu imaginava para a nossa manhã. São 11h15 aqui, como eu prometi para o André. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, dizer algo, agora é a hora. Todo mundo bem? Nós vamos ter mais uns 10 minutinhos, pode ser? Pode ser. É só agradecer por nos permitir, nos conduzir nestes momentos, ontem, hoje, de reflexões profundas, extremamente valorosas, de autopertencimento, de conexão com o alto e de renovação das energias para seguirmos em frente. Gratidão. Nós agradecemos, em nome da casa, a presença de tantos ensinos maravilhosos que você nos proporcionou nesse momento e reflexões também. Muito obrigada. Que volte outras vezes, viu? Muitas e muitas vezes. Jesus lhe proteja e ampare sempre. Pode perguntar, viu, gente? Agradeço muito. Obrigada. Só agradecer também e desejar que Deus continue te abençoando, que você continue com essas palestras maravilhosas aqui nos congressos. E é isso, só agradecer mesmo, porque foi muito bom. É até difícil falar depois desse momento, que a emoção está forte. Mas eu quero só partilhar com todos o que esse seminário, essa palestra me trouxeram, que ontem eu estava comentando com a Vânia, eu que vim do Rio de Janeiro, já estou aqui há mais de 6 anos, e eu, de repente, me vi aqui fora da minha
do meu berço. É como se lá eu tivesse virado a página. Minha família está aqui, meus amigos estão aqui. E eu acho que o sentido da vida é esse. É a gente estar pronto para a mudança, é a gente ter esse momento de reflexão, fechar os olhos, tocar no coração e agradecer a Jesus, porque... Muito obrigada, Ana Tereza, por estar aqui. Obrigada à espiritualidade por me permitir estar aqui. Essa palestra maravilhosa. Muito obrigada.